Feche seus olhos, por gentileza. Vamos falar com Deus. Querido Pai amado, estamos na sua presença na noite dessa segunda-feira, meu Deus. Oh, meu Deus, chegamos até aqui. Obrigado. Obrigado, meu Deus. Meu Deus, se nós fizermos listas e listas e listas e tivermos, meu Deus, cadernos para escrever motivos de gratidão somente nesse dia, faltaria folhas para alguns. Porque o Senhor, meu Pai, já nos livrou, já nos curou, já nos levantou. O Senhor, meu Pai, já desde o nosso abrir dos nossos olhos, o Senhor já nos amou. E o seu amor, meu Deus, simboliza muito para nós. Obrigado. Meu Pai, nós nunca seremos nada sem Ti. Nunca fomos. Meu Pai, nunca teremos uma vida poderosa, gloriosa, sem vivermos para o Senhor, vivemos para a Tua glória. Essa é a nossa missão, esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo de vida. E quando vivemos, meu Pai, para a Tua glória, Senhor, é quando estamos buscando o reino dos céus. E quando estamos buscando o reino dos céus e a Sua justiça, tudo é acrescentado, tudo é preenchido, tudo é completado, meu Deus, tudo é tomado, meu Deus. Obrigado. Oh, Pai querido, perdoa as nossas falhas, pecados, erros. Meu Pai, tudo que falamos, pensamos, fizemos que possa ter impedido, afastado, ou até mesmo bloqueado o Teu Espírito, a Tua presença, meu Pai, de nós. Meu Pai, nos torne pessoas, meu Pai, santas. Meu Pai, o Senhor diz, sejam santos como eu sou santo. Meu Pai, nos faz santos. Meu Pai, nos ajude. Nos ajude, meu Pai, a nos ajudar. Porque quando, meu Pai, buscamos o Senhor, meu Deus, começamos a conhecer quem somos. Vemos as nossas impurezas, vemos, meu Pai, os nossos trapos de imundície. Vemos, meu Deus, sim, a nossa mentalidade frágil, fraca, meu Deus, a vontade de parar, a vontade de desistir. Começamos a nos conhecer, começamos, meu Pai, a se olhar no espelho espiritual, quando estamos, meu Deus, nos aprofundando com Ti. Nos aprofundando, meu Pai, com o Senhor. Meu Deus, nos batiza, meu Pai, com esse batismo de visão. Meu Deus, nos tira daqueles lugares que paramos, lugares, meu Deus, que nunca nos trouxe nada, lugares, meu Pai, que sempre nos atrasou. Meu Pai, lugares, meu Deus, que é chamado de zona de segurança, mas é a zona de conforto, é a zona do retrocesso, é a zona, meu Pai, que muitos estão reduzindo marchas. Quantos estão puxando o freio de mão, meu Pai? Meu Deus, já nessa quarta semana indo para 5º jejum, meu Deus. Quantos, meu Deus, ao invés de acelerar, estão voltando, olhando para trás, virando estátua de sal, voltando, meu Pai, ao velha imoralidade, velho pecado, velha mentira, velha religião, Senhor. Isso nunca trouxe nada. Nos faz enxergar, nos dê visão, meu Deus. Nos dê discernimento, nos dê unção, derrama sobre nós a Tua misericórdia, nos coloque, meu Pai, de volta no caminho, nos tira dos atalhos, tira essa mentalidade, Senhor, que faz tantos morrerem em Harã, Senhor. O Senhor nos mandou para Canaã, o Senhor não mandou parar. Quantos estão morrendo, parando, vivendo uma vida sem resultado, uma vida sem conquista, uma vida sem construção, uma vida de divórcios, uma vida de tristeza, depressiva, miserável, uma vida de doenças. Não, meu Deus, não, isso não é para o povo, isso não é para os filhos. Pode ser para a criatura, mas não para os filhos, meu Deus. Meu Pai, o que nos separa, Senhor, dos animais, porque todos são criaturas, mas o que nos separa dos animais, meu Pai, é a nossa possibilidade de falar contigo, é a possibilidade, meu Pai, de orar, de te conhecer, meu Pai, é a nossa imagem e semelhança, meu Deus, nós fomos criados, oh meu Deus, não nos deixe de viver, meu Pai, como pessoas menores, não, meu Deus, lá no Éden o Senhor já estava fazendo isso, o Senhor mostrou um pouco do Senhor em nós, quando nos deu domínio sobre os animais, quando o Senhor, meu Pai, nos presenteou o homem a dar um nome a cada animal, meu Deus.
O Senhor já estava mostrando que o domínio está sobre nós. Meu Deus, o Senhor não nos chamou para ser dominados. O Senhor nos chamou para dominar. E que hoje, meu Pai, nós possamos dominar as nossas vontades, dominar os nossos desejos, dominar, meu Deus, a vida. Meu Pai, nos colocando nesse propósito que o Senhor tem para nós. Nos coloque no propósito. O propósito, meu Pai, de glorificar o Teu nome a todo dia. Comais, bebeis, que seja tudo para a Tua glória, meu Deus. Seja tudo pela Tua glória. Meu Pai, tire a glória, meu Pai, da nossa visão. Paulo disse, não nos deixe, nunca pareça, nunca pense que você é mais do que alguém. Nos coloque menores. Porque, meu Pai, aquele que é humilde o Senhor exalta, mas o arrogante e o soberbo o Senhor derruba. Traga de volta. Resgata, meu Pai. Resgata nós de nós mesmos. Resgata nós daqueles lugares, meu Pai, que decidimos por nós mesmos, por relacionamentos, por vontades, por mentalidades, meu Deus, parar e ficar. Nos tire, meu Pai, da terra de Harã. Meu Pai, a terra, meu Deus, de uma vida pequena, miserável, uma vida de sobrevivência. Não é lá, meu Pai, que o Senhor nos prometeu. Nos coloque de volta. E que cada um, meu Pai, receba esse espírito, receba esse vigor. Meu Pai, que o Senhor preencha cada coração. Que o Senhor preenche, meu Pai, a cada mentalidade, a cada visão que somos. Meu Pai, que sejamos batizados, meu Pai, na visão. Que o Senhor tome, meu Pai, essa casa. Que o Senhor tome essa família. Que o Senhor tome, meu Pai, esses líderes. Que o Senhor tome, meu Pai, a cada pai, a cada mãe, a cada sacerdote, meu Deus. Que o Senhor tome, meu Deus. E que a partir de hoje possamos ter a força, a obediência que Abraão teve de sair da sua terra, a terra, meu Pai, que nunca trouxe nada, a parentela que só nos atrasou. Sair da nossa terra, do meio da nossa parentela, da casa do meu Pai, e ir para o caminho, meu Deus, que vai nos transformar, meu Deus, e vai nos dar, meu Deus, uma geração incontável, bênçãos incontáveis. Meu Pai, como o Senhor disse, mandou Abraão sair, meu Pai, da tenda e mandou olhar para o céu. E perguntou se podes contar. Pode contar, meu Pai, o número de estrelas que há naquele céu? Porque é incontável, meu Deus, o que o Senhor planejou para nós. É incontável, meu Deus, as bênçãos que há, meu Deus, já prometida, declarada sobre a nossa vida. Resgate, meu Deus. Nos faça homens, mulheres, corajosos, firmes e fortes. E que verdadeiramente, meu Deus, possamos viver, meu Pai, o melhor tempo da nossa vida. Meu Pai, que façamos o melhor propósito das nossas vidas. Que, meu Pai, como Paulo nos ensina em Romanos 12, que hoje decidimos a ser sacrifícios vivos para o Senhor. Porque somente assim, meu Deus, tendo um propósito, tendo uma missão, que podemos sim, meu Deus, encontrar nossa satisfação em Cristo Jesus. Obrigado. Nós te amamos e te agradecemos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. E tome o controle desta reunião, meu Pai, das nossas vidas, meu Deus, e que possamos realmente, meu Deus, sair pessoas incomparáveis após essa palavra e após essa reunião, meu Deus, e após essa direção. Nós te amamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Sair. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Gênesis, capítulo 11, versículo 31. Certo dia Terá tomou seu filho Abrão, sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão e seu neto Ló, filho de seu filho Harã. E se mudou de Ur dos Caldeus e partiram em direção à terra de Canaã. Mas pararam em Harã e se estabeleceram ali.
Terá viveu 205 anos e morreu enquanto ainda estava em Harã. Como passamos o nosso dia, como passamos o nosso tempo, como passamos a toda oportunidade que a gente recebe, vai ser a resposta que eu vou dar a Deus. Eu já falei que o tempo é o objeto, é o item mais barato que tem. Mas quando não é valorizado, ele se torna mais caro. É interessante aqui que quando você lê ainda, pouquinho antes do 31, você vê no 28 aqui, 11:28, Harã morreu na terra de seu nascimento. Depois, Harã morreu na terra do seu nascimento em Ur dos Caldeus. Estando Terá, seu pai ainda vivo. Aqui a gente vê, né, 3 tipos de crente, 3 tipos de pessoas aqui. Aquela que já morre no mesmo lugar onde nasceu, aquela que nem se movimenta, aquela que nasce no lugar, vai morrer nesse lugar, vai viver nesse lugar, vai casar nesse lugar e vai ter os resultados desse lugar também. Aí você vê o outro tipo de gente, aquela que tem, sabe, aquela coragem de iniciar. Aqui nós podemos aqui ver isso dentro da igreja. Parece até que isso está lá bem distante no livro de Gênesis, né? Mas aqui, nós já estamos falando desde o início, desde a virada de ano, do propósito e 10 vezes mais. E tem gente que estava aqui, mas muitos foi aqui igual Harã, nem começou. Outros tiveram a coragem e foi como Terá. Eu vou até começar esse propósito. Não, vou lá, não. Eu acredito, sabe? Eu estou motivado, tal, mas os porquês, o combustível, a intenção, a motivação era errada. Então, quando você vive uma vida para buscar itens materiais que envelhecem, quando a gente conquista, a gente para. Então você busca um carro, quando Deus te dá o carro, você não vem mais na igreja. Você busca um casamento, quando Deus restaura o teu casamento, ou te faz casar, você sai da igreja. Agora nós temos o outro, que é Abraão. Abraão que entendeu aqui. Abraão que entendeu, demorou, mas entendeu. Abraão perdeu muita chance de ter saído. Porque Abraão ele não ia ter uma vida, ele não se movimentou, ele não andou na vida dele até Terá ter morrido. Quantos Terás está travando a tua vida? Quem é teu Terá de hoje? Quem é o teu Terá de amanhã? Quem é o teu Terá do passado? Porque aqui, a realidade é que o tempo que Deus nos dá, até isso, como a bispa falou ontem, é para a glória de Deus. De como você está usando esse tempo. É interessante que quando você lê, e você pesquisa um pouco, nós vemos que lá no ano de 400 depois de Cristo, né, apareceu um teólogo da igreja ainda primitiva, chamado Aurélio Agostinho. E ele falou sobre uma teoria muito interessante, que existe 2 tipos, e nós somos um deles. Um instrumento e um fim. Quando você entende que todo o instrumento tem um propósito, você começa a entender um pouco da glória de Deus. Se você pega um lápis, o objetivo dele é escrever. Se você pega um pincel, o objetivo dele é pintar. Os instrumentos são usados para fins. Nós somos um instrumento de Deus. E temos um objetivo muito claro, que é resplandecer, engrandecer, apresentar o caráter de Deus. E de que maneira você está apresentando o caráter de Deus hoje?
Deus é o único que não é um instrumento, mas um fim. E nós fomos criados para esse fim. Nós fomos criados para Ele e por Ele. Se Abraão tivesse entendido que ele era um instrumento, e ele não poderia ser um instrumento da acomodação, da segurança, ele tinha que começar a romper. E o rompimento nunca é fácil. Mas o rompimento é a única forma de você trazer um crescimento para a sua vida. No livro de Josué, capítulo 24, versículo 2 diz: Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Muito tempo atrás, seus antepassados, incluindo Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do rio Eufrates e serviam outros deuses. Mas eu tirei seu antepassado Abraão da terra além do Eufrates e o conduzi à terra de Canaã. Dei-lhe muitos descendentes por meio do seu filho Isaque. Nós vemos que Terá era um fabricante de ídolos e um adorador de ídolos. Arã era conhecido como uma terra que vivia uma cultura de adoração à lua. Mas nós sabemos que aquilo que você adorar, aquilo que você colocar no lugar de Deus, porque se você começa a pesquisar ídolos, tem todo dia. Se você vai lá e pesquisa um pouco na Índia, a Índia tem mais de 13 milhões de deuses. 13 milhões de deuses. Então, quando nós entendemos que Deus só existe um, e com um D maiúsculo, você começa a respeitar. O texto deixa claro que a saída de Abraão de Ur foi motivado pelo chamado de Deus. Quantas vezes Deus está nos chamando para sair desse lugar que nunca te trouxe nada? Muito pelo contrário, te fez perder muitas oportunidades. É aquela famosa frase, oportunidade muitas vezes só vem uma vez, isso é verdade. A oportunidade que muitos tiveram para passar a virada de ano e consagrar todo o seu ano de 2021 ajoelhado, prostrado, em adoração e sacrifício a Deus, foi perdida. Agora muitos puderam começar o propósito, foi perdido muitos. Agora muitos puderam continuar no propósito, muitos se perderam já. Nós seremos o povo que vivemos uma vida meia boca? Vivemos uma adoração meia boca, um casamento meia boca, um salário meia boca? Será que somos um povo que foi criado para ser um povo meia boca? Será que nós fomos criados para viver uma vida meia boca? Uma cura meia boca? Quantos se conforma que ao invés de Deus dar cura, agradece e só busca a condição de comprar esse medicamento caro? Quantos ao invés de buscar a perfeição, porque foi criado perfeito, e mesmo se não foi criado, tudo tem um propósito e tudo é para dar glória a Deus. E a Bíblia diz, tudo dai graças. Mas a bispa tinha duas possibilidades, ou orar para ter o filho curado, o braço restaurado, a epilepsia extinta, ou ela podia orar para ela ter condições de comprar um gardenal, ela comprar uma boa prótese, uma prótese de qualidade de última geração. Mas Deus não é aquele Deus que veio para alargar as nossas algemas, Ele veio para arrancar as algemas. Porque quando você dá uma largadinha na algema, até fica mais confortável de você viver a escravidão do pecado, o prisioneiro das vontades. Mas quando você entende que Deus Ele quebra as correntes, você começa a viver uma outra vida. Quando você entende que esse Deus é o Deus do impossível, é o Deus do Criador de tudo e por tudo, até a Bíblia diz que a natureza, todos os animais, tudo é para Ele, tudo dá glória, tudo dá graças a Ele. Nós entendemos que Deus não veio para nos dar condições para um medicamento, para melhorar a dor nas costas, Ele veio para te dar cura, Ele veio para você andar direito. Ele não te veio para você andar muitas vezes com saúde, mas em condição como uma mulher encurvada, sempre olhando para baixo.
Ah, mas ela está andando. Não, mas ela tem, sabe, ela pode comer, sabe? Não, mas a vida miserável não é essa que Deus planejou. Se eu tenho medo de fazer um propósito, porque eu tenho medo de não receber, que Deus é esse que eu sirvo? Porque se é para viver um estilo de vida, nós temos que mudar a nossa mentalidade para uma mentalidade de Cristo. Uma mentalidade com padrões altos. Uma mentalidade que eu me torno um instrumento para um fim. Deus me fez para ser um instrumento da glória dele. Nós somos o único ser que tem imagem e semelhança de Deus. Nós somos o único ser que deu a possibilidade de nomear. Porque se eu não entendo isso, eu vou estar caindo e querendo a posição de Deus. Tudo foi criado para Ele. Eu não posso ser Deus, senão eu vou cair na condição da serpente. No livro de Atos, capítulo 7, diz, versículo 2. Diante disso, declarou Estevão: caros irmãos e pais, ouvi-me com atenção. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe ordenou: sai da tua terra e da comunidade dos teus parentes, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Após a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vos agora habitais. Quando o pai parou, Abraão também parou. Nós às vezes achamos que a gente tem que seguir a descendência, porque muitos sabem que, e muitas vezes tem medo até de falar, que eu não quero viver uma vida. Ah, mas é porque meu pai não, mas eu não quero viver a vida dele. Não, eu não quero viver os resultados, eu não quero ter 5 divórcios, 6 divórcios, não quero ter esse emprego. Não, bispo, mas as pessoas se acostumam, se adaptam e acham que o momento da segurança é esse. Eu lembro até a bispa falar num culto, que quantas vezes nós fomos inseridos um padrão. O padrão que somente advogado era uma profissão de segurança, médico era uma posição de segurança, engenheiro era uma posição de segurança. Quantos foram colocados somente ali você vai ter sucesso? Somente naquela profissão. Eu tenho um amigo que ele se formou em direito comigo, e semana passada ele mandou mensagem para mim, e ele é inteligentíssimo, pós-graduado em tributário, inteligentíssimo, tem o seu escritório de advocacia, inclusive. Já me chamou, tal, mas ele tem qualidade, ele tem contatos, ele tem tudo, ele tem saúde. Ele tem uma religião também. Mas ele mandou mensagem para mim semana passada e disse, conversando comigo, ele falou assim: olha, agora eu vou começar a ser corretor de imóveis. Ele falou, porque está muito difícil essa área, está muito complicado. Então agora eu vou trabalhar, e me mandou, umas coisas, Eu falei, obrigado, mas e ele acreditou que aquilo daria certo, o esforço, o tempo dele, a vida dele foi colocado lá. Quando depois de anos e anos você começa a ver que aquilo não era para você. Às vezes a gente acha que o problema é lá ou aqui, mas a gente não entende que o problema é dentro de nós. Se Deus me colocou nesse lugar, Ele vai validar, Ele vai regar, Ele vai levantar, Ele vai frutificar, Ele vai prosperar. Se Deus me colocou nesse relacionamento, Ele vai restaurar, porque tudo será para a glória dEle. Não tem como ser de outra maneira. Às vezes a gente acha que poderia ter tido um contato, uma amizade. Dário gostava de Daniel, né? Mas aquele decreto dos medos e dos persas precisava ser cumprido. Parece que às vezes Deus não está fazendo da maneira que eu quero.
Deus não está fazendo da forma que eu quero. Ele podia ter mudado o decreto, mas a glória dele não seria tão grande se ele tivesse mudado um decreto ou numa cova de leões. A glória dele é muito, porque muitas vezes, sozinho eu consigo fazer isso. Quantas coisas a gente coloca em propósito, em pedidos, que a gente, com muito esforço, muito estudo, muito contato, a gente consegue fazer sozinho. Mas por quê? Porque medo de não receber. Não tem a coragem, não confia, muitas vezes age com atitude incrédula e não confia o tamanho de Deus. Porque se você fizer o pedido do tamanho de Deus, que somente Ele consegue, você vai ativar uma fé que muitas vezes estava adormecida. A fé está aí. A fé está aí, mas como você tem a fé? De sair da tua casa e acreditar que pela fé você vai chegar em segurança na igreja, é a mesma fé. Porque a pequena fé de Pedro fez andar sobre as águas. Jesus nos falou, já mostrou tantas vezes. Uma pequena fé fez tantas coisas que a gente vê na Bíblia, posso enumerar de várias. Mas vemos que quantos têm vivido esse tipo de vida sem avanço? Exatamente porque não tem o caráter de ir adiante, não confiar em Deus. No capítulo 12, nós encontramos o Senhor falando para Abraão sair definitivamente de lá. O momento é largar tudo. O momento é sair dessa mentalidade que está te travando. Se essa mentalidade é adorador de ídolo, de achar que você está desrespeitando o pai se você fazer diferente, de achar que você está abandonando a família, de achar que você está abandonando aquilo que parece que Deus te colocou lá, mas quando você vê, Deus já mandou você sair faz muito tempo desse lugar, e muitos não saem. Por quê? Porque não tem a visão, não foi batizado, como a bispa ainda falou ontem. O batismo de visão não busca discernimento. E fica aí, procurando, dando uma de Geazi, procurando alguma coisa, procurando algum relacionamento, procurando alguma igreja, procurando alguma palavra que casa com a tua narrativa derrotada, vivendo com clichê, carrinho escrito Deus é amor, colocando Deus é fiel, botando o peixinho na lateral do carro, mas vive uma vida pequena. Nada contra você botar, pode colocar todo, envelopar o carro todo de Jesus, mas a questão não é o que você mostra, é aquilo que você vive. Muitas pessoas estão vivendo muito, dando muito esforço para fazer, mas não se esforça de ser. Ou nós entendemos que precisamos ser aquilo que Deus manda e não fazer aquilo que os outros parecem que é o que é certo. Eu já falei em atendimentos, e a pessoa fala, eu falei, agora para de falar o que eu quero ouvir e fala o que realmente é verdade. Porque as pessoas vivem nessa escravidão de imagem que só quer falar o que até o pastor quer ouvir. Quer falar o que o marido quer ouvir, quer falar o que a esposa quer ouvir, quer falar o que o filho quer ouvir, quer falar o que o patrão quer ouvir. Tem medo de ser cancelado na internet, então está seguindo. Tem medo de lacração, tem medo de a palavra, tem medo de falar eu sou ou sirvo Jesus, ou pelo menos tento. Mas quando nós temos medo, nós ficamos nos lugares parados, humilhados. Lá nunca teve resultado. Se tivesse tanto resultado, por que você vê um país com 13 milhões de deuses, como é a Índia, não é a maior potência do mundo? Porque você não precisa de quantidade, você precisa de qualidade. A qualidade é uma só existe um que tem qualidade. Só existe um que criou os céus e a terra. Você pode ir lá, você vai achar o esqueleto de Buda, você vai lá achar o esqueleto de Maomé, você pode ir lá achar o esqueleto do Allan Kardec, mas quando você vai lá no túmulo de Israel em Jerusalém, você não vai ter esqueleto nenhum, porque o único Deus que deu poder para Ele ressuscitar Jesus dos mortos foi o nosso Deus. Nenhum outro é ressuscitado, nenhum outro está vivo, todos os esqueletos estão lá, mas o nosso não está lá. Lá. Ele está vivo. Ele está aqui, faz assim, ele está aqui, Gênesis 12.
Então o Senhor veio a Abraão, ele ordenou, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Enquanto não tomamos decisões sérias e radicais de sair, repita comigo, sair, nós nunca vamos viver e vivenciar as manifestações de Deus na nossa vida. Algumas pessoas vivem assim, quando alguém para, ela para. Quando acontece algo na vida, ela para. Quando um problema novo aparece, ela para. Quando chega uma dor, ela para. Quando começa a doer a perna, quando começa a ter dor de cabeça, tudo ela para. Quantos começam o jejum no domingo? Come assim que parece que vai ficar uma semana de jejum. Deu 2 horas da tarde, está aí, caindo nos corredores ali, ó. Se a gente não entende que o diabo ele vai usar tudo, colocar todos os meios, todas as mentalidades, colocar que você já fez muito, colocar que você já superou, colocar que você já rompeu esse padrão, sabe? Porque muitos vão falar, não, mas Terá saiu de lá, não, mas ele parou em Arã, não, mas foi para cá, não, mas ele já saiu. Eu quero o resultado, então eu recebo uma meia bênção. Como a gente vai viver uma vida de uma maneira não inteira, 50%? Muitos falam assim, não, mas eu queria tanto casar, aí você casa, né? Mas o casar é um detalhe, é uma vida, não é? A gente sabe que às vezes muitos estão preocupados mais em casar, e quando casa, muitas vezes sem a aprovação de Deus, sem ser essa pessoa muitas vezes é julgo desigual, muitas vezes a pessoa não tem a mesma fé, a pessoa casa, mas vive em pé de guerra. O cônjuge está lá, não tem a mesma fé, está botando uma árvore de Natal na cabeça da pessoa, e está aí. Não, mas eu casei. Não, mas então você parou em Arã. Ou você vive uma vida poderosa, um casamento exemplar, você tem uma família edificada, construída com alicerces, colunas, pilares sólidos da família de Deus, colocando a palavra em primeiro lugar, ou você vai se contentar somente com casamento. O casamento está cheio, união estável está cheio. Agora você não quer uma vida poderosa, você não quer casar, ninguém quer, eu não acredito pelo menos. Eu não acredito que ninguém casa para separar. Você casa para ficar o resto da vida. A gente está aqui, eu e a Jéssica, a gente vai completar 11 anos de casado. E não é essa coisa que o pessoal fala, não, não, isso é desafio. Uma pessoa pensa diferente, eu penso de outra. Ela pensa de uma forma, eu penso de outra. Ela tem uma forma de pensar com os filhos, eu também penso de outra. Mas como nós conseguimos nos juntar e nos unir numa mesma convicção? Repita comigo, Bíblia Sagrada. É a única forma de você juntar. É a única forma, porque muitas vezes nenhum quer ceder. Nenhum quer tirar a mão, né, a mão da última picanha, ninguém quer tirar a mão da última rosquinha, sabe? Ninguém quer ceder, ninguém quer entregar, ninguém quer fazer a gentileza. Mas como você muda? Como você começa a parar de pensar da maneira que você aprendeu e começa a viver uma vida de retrocessos à direção, à natureza de Cristo. Porque muitas vezes a gente está andando, mas nos perdendo cada vez mais. Elias saiu, né? Ouviu aquela coisa do mensageiro de Jezabel, foi saindo, foi andando. Deitou lá, foi andando, foi embora. Deus foi deixando ele ir, foi deixando. Quando viu, ele teve que voltar tudo. Mas para quê? Permissão de Deus. Porque tem coisas que até Elias, que não viu a morte, precisava aprender. Às vezes a gente acha que a gente está no caminho errado, mas é o caminho certo, porque às vezes o meu plano errado vai se juntar com o plano certo de Deus. O plano errado que os irmãos tiveram sobre José se juntou com o plano perfeito de Deus a ser o governador. É uma junção e a gente precisa entender que Deus é soberano, Ele está no controle de tudo, nunca perdeu o controle. Nós, entendendo que começa o propósito, como muitos começou aqui, ó, começa o propósito 10 vezes mais, cheio de foco, cheio de energia, cheio de motivação.
mas aparece alguma coisa, parou. Deixa eu esperar o outro. Não, peraí, está começando um novo propósito naquela igreja tal. Vamos lá, opa, claro. Eu sou o rei das iniciativas. Todo mundo vai me conhecer. Quando você vê as fotos das igrejas, o cara está lá em todas. Por quê? Porque o cara está procurando, achando que vai viver uma vida de propósito. Davi, ele não se preparou para Golias. A vida dele é diária. O seu relacionamento com Deus você faz todo dia. Você não se prepara para o problema. Você não se prepara para a doença. Se ela aparecer, ela já caiu. Se o problema aparece, ele já caiu também. Porque todo dia eu estou lá nas pastagens do ostracismo, fazendo meu relacionamento com Deus, construindo uma vida poderosa com Deus, longe, aos olhos de todos. Não preciso me mostrar para as pessoas, eu preciso mostrar para Deus. Eu preciso viver uma vida que agrada a Ele. Deus, Ele mandou Abraão sair. Ele sair de um sistema, ele sair de um padrão, ele sair de uma influência. Abraão precisava sair de um lugar, muitas vezes que eu estou repetindo histórias. Eu preciso sair da condição que paralisou ele, da estagnação que brecou o plano de Deus, ou pelo menos atrasou. Sair da casa do pai, sair dessa tradição, que muitos querem essa tradição, vive nessa tradição. Dessa mentalidade que a gente sabe que é uma mentalidade derrotada, porque tudo que está fora do padrão que Deus nos mostrou é uma mentalidade derrotada. Tudo que está fora é uma mentalidade doente. E Jesus é o médico dos médicos, Ele é o nosso advogado, Ele está lá para nos defender, Ele está lá para nos curar. Por quê? Porque Ele está lá. Eu não paguei, isso é de graça, a graça vem de graça. A gente tem graça para isso. E toda vez que nós encontramos um terá na nossa vida, ele vai simbolizar um poder, uma situação que está travando você. Nós temos que destruir o poder que ele tem influência sobre a nossa vida. Você precisa sair desses velhos hábitos, dessa mentalidade, dessa maneira de viver. Quantos acham que tá funcionando dessa maneira? Não começa a perceber que a minha vida não é uma coincidência. Não existe essa palavra coincidência. O mundo adora, né, inventar coincidência, inventa sorte também, né, inventa um monte de coisa para colocar a gente numa estatística. Mas o povo de Deus não é feito para isso. O povo de Deus não tem o mesmo Deus. O povo de Deus já responde, é um povo de Deus. Nós não vivemos para o mundo, vivemos para Deus. A nossa regra é diferente. O mundo, nós temos que entender que o mundo é totalmente alinhado e voltado para as coisas que Deus quer de nós. Quando nós vemos que às vezes as pessoas acham que Deus criou o mundo e deixou lá, as coisas lá funcionando, né? Parece que tudo se mantém sozinho, né? Parece que a nuvem vai, alguma coisa acontece, o negócio fica quente lá e começa a cair a chuva. Mas o mundo ele não pode continuar como um reloginho. O mundo não é um relógio. Ele não vai ficar etiquetando, né? Ele não vai ficar batendo seu tic-toc toda hora do relógio. Muito pelo contrário. Ele é menos um relógio. Tira a parte do relógio e coloca mais uma canção. O mundo toca uma canção de adoração para Deus. Tudo é alinhado, é um fluir. Você vê que tudo flui. Parece que a gente vê alguma coisa acontecendo fora, mas não está fora. Aí quando você olha na palavra, só está se cumprindo. Aí você parece que alguma coisa saiu do lugar. Não está saindo do lugar. Isso é a música, que talvez é um dó maior. Talvez Deus está querendo fazer uma nota, uma melodia, chegou no coro. Tudo é voltado, os animais, as árvores, a natureza, nós somos voltados a instrumentos que foram criados para tocar a música que agrada a Deus. Deus, Ele sustenta a natureza e toda a vontade dEle é soberana. Entenda uma coisa, o universo não é uma máquina estática, mas sim é uma realidade dinâmica. As coisas de Deus funcionam. Ele está sustentando, só vai chover porque Ele permitiu chuva.
Eu só vou chegar em bem com saúde. Por quê? Porque Ele permitiu. Eu vivi uma vida, e talvez eu estou fazendo alguma coisa que está agradando a Ele, mesmo pequena, mas está agradando. Se Abraão talvez tivesse saído antes de Harã, talvez ele tivesse vivido antes os planos de Deus. Eu acredito que há um tempo determinado para tudo. Mas eu acredito também que tem coisas que Deus pode abreviar se vir da vontade dEle. Se Abraão tivesse saído antes, provavelmente ele tinha vivido e começado muito antes nesse lugar. Porque quando você pega aqui, você vê aqui no 30 ainda, em Gênesis 30, Sarai era estéril e não tinha filhos, era lá. Sarai, no caso, mulher de Abrão, ela é estéril lá. Ela não foi estéril depois. Ela já estava naquela terra estéril, porque nunca você vai ter uma vida frutífera. Nunca você vai sair da esterilidade se você não sair desse lugar. Você só vai ter filhos, bênçãos, abundância, quando você começar a andar, a obedecer, a sair da onde? Sair da sua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. É lá. Agora sim eu posso trabalhar com Abraão. Agora sim eu posso trabalhar com Sara. Agora sim eu posso abrir o ventre dela e ela ter o Isaac. Agora sim ele vai poder o quê? Gerar uma geração poderosa através de Isaac. Agora eu posso entrar. Agora Deus pode trabalhar. Porque agora eu parei de viver essa vida miserável, pequena, medrosa, que me segurou lá, né? Tem que ter muita coragem para Abraão sair de um lugar estabelecido, o lugar que o pai construiu, um lugar que era cômodo, a família toda estava lá, você não havia julgamentos. Quando todo mundo é igual, ninguém vai te apontar o dedo. Se você tivesse igual na sua casa, pensando igual a todos, ninguém estaria te acusando que você vive de lavagem cerebral, que a igreja é um lugar errado. Mas vamos falar a verdade, tem pessoas que infernizam. A gente quer levar a paz, a gente chega na igreja em paz, tranquilo, e está lá. A pessoa lá, já viu os desenhos, quando abre a porta, está alguém lá com a luz acesa, esse é o horário de chegar? Eu priorizo a Deus. Mas bispo, você está indo contra o pai e a mãe? Não, eu estou obedecendo a palavra, porque se pai e mãe atrapalham meu relacionamento com Deus, depois você pesquisa, você pega a Bíblia, pega na sua Bíblia lá, Mateus 12:46, quando a família de Jesus foi até ele. Chegaram lá, Jesus, sua mãe, seu pai está ali, sua mãe, seus irmãos, suas irmãs estão ali, falou no ouvido. Jesus só respondeu assim, quem é minha mãe, minha irmã e meus irmãos? Esses são, ele apontou para os discípulos. Por quê? Porque tem o mesmo pai dele. Quem ouve, né? Quem ouve uma frase de Jesus, né? Se fosse hoje, na geração mimimi, nossa, como Jesus desrespeitou. A outras mães ainda falarem, mas eu limpei a sua bunda, como você faz uma coisa dessa? Vão achar que é um erro. Por quê? Porque não vive de propósito, vive de propostas. Propostas você teve várias hoje para não vir, tenho certeza. Proposta durante esses 4 semanas você teve inúmeras. Proposta de briga, mas eu não vou entrar nessa proposta. Proposta de perder a paciência, ou de brigar no trânsito, proposta de se adoentar. Teve muitas, o diabo ele ofereceu um leque de proposta para você. Agora, você não pegou nenhuma, você está aqui. Você entendeu que o propósito de Deus é muito maior que uma proposta. O propósito de Deus é o único que vai me sustentar. Se Deus manda, Ele valida. Eu preciso sair do meio de fabricantes de adoradores. Quantos estão levantando adoradores todo dia? Ídolos, ídolos. Quantos estão lá adorando a televisão, adorando o sexo, adorando o dinheiro, adorando a preguiça, adorando a acomodação, adorando a incredulidade? Quantos já fez umas 10 vezes esse propósito? Por quê? Porque toda hora perde algum lugar. É problema, às vezes, acontecer de você esquecer algum lugar, mas pelo menos uma vez só. Erra uma vez só, mas quantos já refizeram esse propósito 10 vezes? Por quê? Porque não leva a sério.
Não pega isso aqui simboliza algo. Isso aqui é aquela tábua lá que Abacuque mandou, escreva na tábua, aquela tábua. Imagina se Moisés desce lá e perde os mandamentos, meu Deus do céu. A gente sabe que a gente tem um propósito. Abraão, ele ficou parado enquanto o pai estava vivo. Você nunca vai entrar nos planos de Deus se você não matar esse terá hoje. Esse terá que está travando a tua vida, esse terá que está te derramando medo, covardia, esse terá que fala, vai de domingo, rapaz, você é louco, e na segunda? Não é nem a bispa. Ah, você já pensou nisso, hein? Mas é o Espírito que está sobre a bispa. Então a gente tem que entender, é grande e forte. Eu lembro, é interessante isso aqui, porque você imagina como Salomão, ele iniciou a trajetória depois de Davi. Olha ali, ó, é o filho de Davi. Quantas vezes eu me incomodei, isso aqui é o filho da bispa. Mas chegou num tempo de tantos plantios e tanto trabalho que eu comecei a ter nome. Agora eu não sou o filho. Posso ser? Claro que sim. Mas meu caráter é outro. Meu caráter agora vem pelas obras de Cristo. Meu caráter agora vem por um resultado. Meu caráter agora vem de uma vida poderosa e vitoriosa. Meu caráter agora vem por uma estabilidade, um continuismo. Agora meu caráter ele vem por aquilo que Deus me confiou. Por quê? Porque naquele tempo, há anos atrás, ele estava procurando um pequeno fiel e eu levantei a mão do meu coração e falou, eu estou aqui disponível. Por quê? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos, os escolhidos de coração. Eu me tornei um escolhido e Deus falou, peraí, como alguém vai ver uma glória num cara desse? E viu. E achou, e continua achando. Por quê? Um dos maiores desafios é você estar aqui, num lugar que representa uma liderança tão ousada, tão inteligente, uma liderança que você vê de longe, até cego vê que tem uma unção sobre ela, um poder sobre ela. Como você faz isso? Somente com Deus. Como você faz isso? Como você começa a ter caráter na tua vida, como você começa a ser o melhor na tua empresa, como você começa a ser aquele lá, sabe, Jabes, aquele que era gerador de sofrimento, que está lá em Crônicas, que já nasceu com peso. Por quê? Porque no parto, a mãe, de uma forma irresponsável, declarou Jabes um criador de sofrimento, um gerador de desgraça. Como Jabes, mas a Bíblia já mostra o início antes do fim. A Bíblia já fala, Jabes foi o mais ilustre dos seus irmãos, foi o chefe da sua tribo. Um homem que teve o caráter para tudo dar errado. Jacó, que teve tudo para dar errado. Davi, que teve tudo para dar errado. Se Abraão não tivesse saído, ele seria mais um Terá, que viveu 205 anos e não fez nada. Viveu 205 anos e acabou do mesmo jeito. Em Deuteronômio 11, capítulo 8. Portanto, obedeçam todos os mandamentos que hoje lhes dou, para que tenham forças para avançar e conquistar a terra da qual estão prestes a tomar posse. Se obedecerem, terão vida longa na terra que o Senhor jurou dar aos seus antepassados e a vocês. Os descendentes deles, uma terra que produz leite e mel com fartura. Pois a terra em que vocês estão prestes a entrar para tomar posse não é como a terra do Egito. Presta muita atenção. A terra que Deus está preparando para nós não vai ser a terra que a gente saiu. Não vai ser aquilo, não vai ser as mesmas situações que vivemos lá. Nem as mesmas dificuldades. De onde vocês vieram e onde plantavam as sementes e faziam valas de irrigação com o pé. Olha a dificuldade. Como numa horta. A terra da qual, em breve, fala, eu tomo posse.
em breve tomarão posse, é uma terra de montes e vales com chuva em grande quantidade. Terra da qual o Senhor seu Deus cuida continuamente, todo ano. É uma terra que é dele, ele não se esquece. Está lá na agenda, sabe, nos compromissos diários de Deus, vai estar lá. Se obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje lhes dou, e se amarem o Senhor seu Deus e servirem a Ele de todo o coração, repita comigo, todo o coração. E continua, de toda a sua alma. Ele mandará chuvas na estação apropriada, não vai atrasar nem vai adiantar, chegar na hora certa. As chuvas de outono e de primavera para que vocês juntem suas colheitas de cereais e produzam vinho novo, alegria e azeite. De 15. Ele dará bons pastos para os seus animais e vocês terão alimento com fartura. Fala de novo, eu tomo posse. Mas tenham cuidado, não deixem seu coração ser enganado, levando-os a afastar-se do Senhor e adorar outros deuses. Essa é a regra, deixa eu dizer isso aí um pouquinho. Essa é a regra principal. Acho que para mim, esse é o segredo de uma vida vitoriosa. Não deixe que o seu coração se engane. O seu coração é de Deus, ele não trabalha com o coração dividido. Levando-os a afastar do Senhor. Se você não tem a responsabilidade no que você ouve, você tem que ter responsabilidade no que você pensa. Porque se você não dominar os seus ouvidos, ou pelo menos a sua mente, vai descer ao coração. E sabe o que acontece? Você se afasta do Senhor. E o que acontece? Você começa a adorar outros deuses. O Deus deixa eu fazer do meu jeito. O Deus, deixa aqui em casa. O Deus que não é bem assim. O Deus de relacionamento, de casa, de pessoas na família, de filhos. Porque eu já vi pessoas saindo da igreja, parando de vir nos cultos, porque o filho tinha uma festinha, o filho tinha natação, o filho tinha judô, tinha alguma coisa. E nesse horário, ao invés de priorizar a igreja, ela prioriza o judô, ela prioriza a festa de aniversário. Vira um Deus. 17. Se o fizerem, a ira do Senhor se acenderá contra vocês. Ele fechará o céu, acabou, cessou bênção, e reterá a chuva, acabou o Espírito. Você não tem como viver, nós não tem como viver sem a graça, sem essa misericórdia de Deus. E a terra não produzirá suas colheitas. Tudo aquilo que eu poderia viver, não vou viver mais. Ou eu vou viver metade, ou eu vou viver numa vida só de sobrevivência. De que maneira? Quando você pega João 10:10, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Por que tem 2 pontos aqui? O ponto, por quê? Porque muitos não chegam nem na vida. Vida é você ter lugar para dormir, vida é você ter paz, vida é você ter o que comer, vida é você ter um casamento abençoado, vida é você ter conforto, você ter liberdade de vir aqui adorar, fazer as coisas, evangelizar. Agora, quando você fala de abundância, é Eliakim. Quando você fala de abundância, é aquele que Deus levanta e sustenta, aquele que Deus mantém. Deus, Ele quer que você venha para sustentar, para manter, para levantar, para assumir. Ele não te trouxe, Ele não está te abençoando para você viver essa vida assim. Eu tenho que comer. Não, bispo, eu já tenho que comer, eu já consigo aí vir para a igreja uma vez na semana. Não, isso não é. Deus não preparou isso para você. Deus não quer que você fique nessa vida regrada. Ele fala de abundância, de prosperidade, deixa lá no versículo. Ele fala o quê? Que Ele vai produzir muito, mas muito, aqui está, ó. Se não fizer, em pouco tempo vocês serão removidos da boa terra que o Senhor lhes dá. Porque se eu não obedeço, Deus pode usar até eu mesmo para me tirar do lugar. Eu mesmo para começar a olhar para o lado, olhar para o outro, me perder. A obediência vai determinar todo o resultado, toda a vitória da tua vida. A obediência em Deus vai determinar a cura, a obediência de Deus vai determinar uma terra em fartura, uma terra de chuva abundante.
A obediência de Deus vai determinar um casamento abençoado. Deus, Ele vai completar, como Paulo nos fala ali em Filipenses, aquele que começou a boa obra, Ele vai terminar. Ele está preparando sim. Parece que a gente vê, muitas vezes você não está vendo muita coisa, mas você não precisa ver, você precisa crer. Você não precisa se enxergar, porque se você viver de maneira somente com a visão humana, física, vai ser um Tomé na vida. Que Jesus estava na tua frente, você precisa botar os dedos para tocar, para ver se realmente é real. Então você precisa de fé, você precisa de Deus. Dessa maneira é fácil. Deus, Ele nos chama para crer, sem precisar enxergar nada. É você sair do barco e saber que vai andar sobre as águas. É saber que Deus, Ele já está fazendo. Olha o que diz aqui em Deuteronômio 11, 12. Os olhos do Senhor estão sempre fixos sobre ela, do início ao fim do ano. Deus quer levar você para uma terra abençoada, frutífera, que é onde você joga, frutifica. Ele está fixo, Ele está cuidando, Ele está zelando. O zelo de Deus está sobre a terra que Ele preparou, que tem a Escritura, o teu nome. Está lá, já é sua. Mas a questão não é ver que é minha, é tomar posse. Eu já falei sobre isso. Uma coisa é você crer, outra coisa é você assentir mentalmente. O crer é tomar posse, assentir mentalmente. É como você estivesse numa vitrine e tem um bolo de chocolate, você sabe que ele está lá. Você sabe que ele tem lá cerejinha, um bolo lá, raspinha de chocolate, branca, preta, imagina da forma que você gosta, mas está lá. O vidro da incredulidade, nunca me deixe encostar nesse bolo. Agora eu posso falar muito bem de Deus para você. Eu posso falar que esse bolo é muito delicioso, que a bênção que Deus preparou para você é muito saborosa, mas você nunca vai sentir o gosto dela. Deus, Ele nos chama para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você. Esse é o plano dEle. E quando você entende que você não precisa buscar tudo, você só precisa buscar uma coisa, fica muito mais fácil. Mas crer em Jesus não é só acreditar que Ele existe. Acreditar que eu preciso andar como Ele. Acreditar que eu preciso andar como Ele anda. É orar. É me dedicar. É me separar. É acreditar que Ele é o pão da vida. Acreditar que da água que Ele nos oferece eu nunca mais sentirei sede. É acreditar que Ele preparou, como Ele fala, na casa do meu Pai tem muitas moradas. Ele preparou um lugarzinho, uma casinha, ou melhor, uma mansão lá no céu com teu nome, bonitinho, está tudo certo. Porque o que Ele quer para nós é algo muito além do que nosso coração, a nossa visão, a nossa audição pode chegar ou se aproximar. Creia, porque Deus, Ele está falando. Levante-se. Pega de volta essa obediência que você trocou pela desobediência. Pega de volta o compromisso que você trocou pela preguiça. Começa a engatar a quinta e para de puxar o freio de mão do teu carro. Entende que combustível que Deus nos dá é o combustível da fé. O que adianta você ter um carro sem combustível? Você precisa usar o combustível que Deus nos dá, que é a fé. E a fé, e o Senhor nos ensina, tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível aquele que tem fé e coloca em prática essa fé. Amém? Se coloque de pé, por gentileza. Coloca a mão no seu coração, feche seus olhos. E começa a fazer orações do tamanho de Deus. Começa a buscar essa autodisciplina, esse autocontrole, esse fruto do Espírito que é o domínio próprio. Começa a colocar Deus no lugar onde Ele deve estar. Pare de ficar brincando. Tem muitos que saem de Harã e depois quer voltar. Por quê? Porque Harã muitas vezes tem um ar-condicionado naquela casa, muitas vezes tem uma amizade, tem uns amigos, tem uns vizinhos bacanas.
Mas o que a gente precisa é Deus. É Deus que vai te completar. Se Ele te mandou ir para essa terra, Ele vai estar lá, Ele vai frutificar, dessa terra vai manar leite e mel, dessa terra vai alimentar toda essa geração, é dessa terra que Ele vai mandar você olhar para o céu e mandar você contar, e você não vai conseguir contar, porque Deus, Ele promete, será incontáveis. O que Ele tem para nós é incontável. Como eu falei, Sara, a partir do momento que ela estava lá, ela nunca teve filhos. A promessa nunca se cumpriu na vida de Sara. Ela poderia ser uma Mical, morrer sem filhos, morrer uma vida estéril. Mas Deus teve misericórdia de Sara. Deus teve misericórdia de Abraão. Deus, Ele acreditou na fé que Abraão tinha. Porque quando ele pediu o seu único filho, ele não pensou duas vezes. A Bíblia diz que ele acordou no outro dia e foi ao monte. Ele não duvidou, ele não questionou, ele não perguntou. Ele não queria saber. Mas antes de subir no monte, ele usou a fé. Porque quando nós lemos lá, ele diz para os servos, esperem aqui, que eu e o menino vamos, daqui a pouco voltamos. Disse ele aos seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Ele agiu a fé, mesmo ouvindo a direção de Deus. Porque quando você conhece a Deus, você sabe que mesmo se Abraão matasse Isaque, ele iria ressuscitar Isaque. Mesmo se ele sacrificasse o próprio filho. Eu não sei de que forma, mas Abraão desceria daquele monte com o mesmo filho que ele subiu. Mas quando passamos com um desafio desse, nunca saímos do mesmo jeito. Quando saímos de um lugar como esse, um desafio, um teste desse, Deus sabe que pode contar conosco. Agora sim Ele vai derramar. Agora você vai poder ser pai de multidões. Agora você pode viver o melhor tempo da tua vida. E depois de 1000 anos, ainda vai ter gente falando que somos descendentes de Abraão. Fala com Deus. Presença é a minha arma, me chama para fora, quebra as correntes, meu louvor sei que abrirá os céus, derrubo fortalezas pelo nome de Jesus. Sua presença é minha arma. Sua presença é minha arma. Sua presença é minha arma. Sua presença é a minha arma. Me chama para fora, quebra as correntes, meu louvor sei que abrirá os céus, derrubo fortalezas pelo nome de Jesus. Sua
propósito nesse momento. Apresente a Deus aquilo que realmente você acredita. Às vezes você está olhando o teu propósito e falando: bispo, se eu me esforçar muito eu consigo fazer isso aqui sem Deus. Então teu propósito está errado. Pega depois e refaça. Deus, Ele quer que você respeite a Ele. Respeite o poder ilimitado dEle. Respeite o poder avassalador dEle. Respeite o poder rompedor que Ele tem. O poder da criação, o poder de atrair o que Ele quiser. O poder que fazer que todos os animais cantem o nome dEle. Que as árvores batam palmas. O poder que Ele faz. E Ele me limita o mar. Ele faz e acontece quando Ele quiser. Respeite a Deus. Apresente a Deus aquilo que realmente você acredita e aquilo que realmente você crê. Aquilo que você tem no teu coração. E você sente que o Espírito está colocando lá agora. Que você sente: sim, bispo, era isso lá. Era isso mesmo que eu queria. Sim, eu não vou ficar mais com mentalidade do medo, do retrocesso, da covardia. Eu vou respeitar a Deus. Apresente a Deus aquilo que realmente você quer, deseja. O trabalho, o emprego, o casamento, a saúde, a casa, o carro. Aquilo que você crê que você já recebeu. Meu Deus, eu apresento nesse momento a cada oração, a cada pedido, Senhor, desde o que aqueles que estão realizando agora, aqui, meu Deus, aqueles que estão pelas transmissões. Visita agora, meu Deus, e começa, meu Deus, a alterar. Muda a cabeça de juiz, muda diagnóstico de médico, muda, meu Pai, aqueles, meu Pai, clientes que estavam indo para o concorrente, muda, meu Pai, aquela situação que não andava, aquele trabalho que estava travado, aquele pagamento, aquela dívida, meu Pai, que não saía. Meu Deus, eu determino, meu Pai, um poder da fluidez. Eu determino, meu Pai, um destravamento. Meu Pai, um destravamento financeiro, um destravamento no casamento, um destravamento na saúde. Eu determino unção, poder, novos dons, novos talentos na tua vida. Eu abençoo a tua vida. Que a partir de hoje, aquilo que você orar, crendo que já recebeu, vai se concretizar na tua vida, na tua casa, no teu trabalho, no teu financeiro, na tua saúde, no teu emocional, no teu espiritual. A partir de agora, a palavra que sair da tua boca, crendo que você já recebeu, vai ser materializado e concretizado na tua vida, para a honra e glória do Senhor, para mostrar que só Ele é Deus, para mostrar que nós, a partir de hoje, comeremos, beberemos, e qualquer coisa que façam pela glória dEle, porque se Ele te dá, você vai resplandecer e elevar o nome dEle a outro patamar. Eu determino, meu Pai, que esses propósitos venham ser concretizados. Meu Deus, aonde parecia impossível, agora vai ser possível. Aonde parecia, meu Pai, sobrenatural, vai se tornar natural. O favor do Senhor estará na vida dele, na vida dela. Meu Pai, acabou, meu Deus, esse tempo de guerra, esse tempo de humilhação, esse tempo de miséria. Meu Pai, que o Senhor frutifique. Que a partir de hoje, meu Pai, essa obediência vencer, meu Pai, juntamente com a fé, juntamente com o coração. Meu Deus, a arma mais poderosa que vai derramar sobre ela o melhor tempo da vida, os melhores resultados, o tempo de alegria, meu Deus. Oh, meu Deus, que o povo, meu Deus, que nós possamos, meu Pai, encontrar a paixão pela glória de Deus. Meu Pai, essa tem que ser a nossa principal motivação, a nossa única intenção, que seja tudo para a Tua glória. Sim, meu Deus, portanto, quando vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus, que possamos ser os melhores funcionários,
meu Pai, o melhor marido, a melhor esposa, o melhor filho, sim, meu Pai, o melhor servo, o melhor evangelista, o melhor, meu Pai, em tudo que dedicar e que o Senhor nos colocar às nossas mãos, será um tempo de glória, um tempo poderoso, um tempo, meu Pai, que seremos verdadeiramente filhos e não criaturas de Deus. Eu abençoo a sua vida, eu determino a materialização, eu determino que aonde você precisa de uma resposta hoje, naquele lugar, naquela empresa, com aquele cliente, naquele tribunal, com aquele juiz, com aquele médico, meu Pai, que o Senhor visite, e que as sentenças sejam quebradas, que cai por terra hoje, meu Pai, esse decreto, essa sentença que veio para matar, para roubar, para atrasar a vida dele, que caia por terra hoje, e que a partir de hoje, meu Deus, a partir de hoje, o Senhor derrame bênçãos sem medidas, uma chuva, meu Deus, uma graça, um favor, que nós não teremos nem a memória de como fomos lá no Egito. O tempo que nós arrumamos valetas, meu Pai, com os pés, acabou esse tempo. O tempo, meu Pai, do favor, que quando eu jogar uma semente vai nascer 10. Que quando eu jogar, meu Pai, ter uma atitude, vai vir 10 clientes. Meu Pai, que quando eu orar para um salário, vai multiplicar por 10. Que quando, meu Deus, eu desejar, Senhor, uma libertação, eu não serei somente eu liberto, mas será toda a minha geração, viverá o melhor tempo da minha vida. Eu abençoo a sua vida, e eu declaro que a partir de hoje, você seja incomparável, incomparável no relacionamento, na motivação, nas suas orações, na sua entrega, que possamos, meu Deus, viver para a tua glória a partir de hoje. Eu creio no teu poder, eu creio, meu Pai, no teu favor, eu creio, meu Pai, que o Senhor vai nos ajudar a ser obedientes, e que essa obediência, meu Deus, venha destravar toda a nossa vida, em todas as áreas, em todos os aspectos da nossa vida. Eu acredito, eu tomo posse, meu Deus, e creio, meu Deus, que hoje chegou o fim de muitas coisas. Chegou o fim de muitas coisas, meu Deus. Eu não vou mais falar do problema, eu vou falar com o problema. E quando eu falar, meu Deus, crendo, aquilo acabou. Eu já serei, meu Deus, muito mais que vencedor em todas as áreas. Muito obrigado, meu Deus. Nós te amamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, amém.